que legal, pertinho. É. E aí, o que que aconteceu? Com a morte do meu irmão deixou um filho menor na época. Hoje ele já está maior, hoje ele já está com 19 anos. Durante todo esse tempo nós moramos nessa casa. E nunca, esse menino tem mãe, tá? Nunca foi. Eles nos ajudaram com nada de reforma dessa casa. Lá é um lugar onde tem bastante umidade, então você tem que estar sempre reformando a casa, pintando. Sempre pintando, rebocando, né? Aquela coisa de uma manutenção cada 2, 3 meses. É verdade essa, né? É. E aí a gente vem pagando água, luz, tá tudo no meu nome, água, luz, IPTU. O IPTU tá no nome do meu irmão, mas eu que pago Tá. todos esses anos. E aí agora não, há um ano atrás nós procuramos esse meu sobrinho para poder fazer uma proposta para ele, mesmo porque ele é servente de pedreiro, esse meu sobrinho, desde criança. E aí como a minha mãe é vó, né? A minha mãe pensou o seguinte: vamos então pagar o valor do imóvel total, sem ser só o lote, que é o que está no nome do meu irmão, pagar o valor total para o menino, para ele poder comprar um apartamento, uma casa lá onde ele mora. Ele mora em Camboriú. Tá. E aí, nós Camboriú fomos ver uma. mora lá em Santa Catarina, né? Mora bem, né? Mora bem, né? Isso. Aí fomos lá, fizemos a proposta para ele de comprar um imóvel para ele, mas informando que o pai dele, se fosse a gente para analisar a questão de direito, o pai dele não teria direito a nada. Mas como o lote está no nome do pai dele, então e a minha mãe, como vó, queria ajudar o neto aqui para que ele tivesse pelo menos onde morar, né, um dia, porque já que ele é servente de pedreiro, a chance dele comprar um imóvel é um pouco pequena, né? E aí nós fomos lá, fizemos a proposta, fizemos tudo documentado, ele não aceitou nada e mandamos uma notificação extrajudicial. Nós fizemos uma reunião onde a gente apresentou todas as nossas Chegou a mandar uma propostas, notificação o extrajudicial para vídeo ele. do lote, mandamos. Mandou. E achou ele? Foi positiva? Ele recebeu? Então, quem recebeu foi a mãe, porque ele não nos passou o endereço, nada. Tá. Então, nós mandamos o endereço da mãe dele. Como ele às vezes fica muito na mãe, ele é casado hoje, ele tem 19 anos, mas ele juntou com uma moça quando ele tinha 16 anos. Mas aí, no final da história, nós fizemos uma reunião, a reunião foi até boa, no outro dia ficou tudo certo, que a gente veria esses imóveis que eram possíveis de ser comprados e, e que ele nos passaria o endereço para a gente passar e pegar no outro dia. Daí ele não mais entrou em contato, não respondeu mais e não aceitou proposta nenhuma mais. Foi aí que a gente decidiu mandar essa notificação Bem complicadinho, e assim, aí né? Gênio bem difícil, né? Né? Todo respeito, mas é gênio bem difícil, né? Quando a pessoa é complicada, ela não quer resolver as coisas, né? Você pode dar 1 milhão pra isso, pessoa, não, é 1 milhão e 10, né? isso. E aí, nós pegamos, voltamos embora e agora, recentemente, a gente recebeu uma mensagem do advogado dele, dizendo que ele vai fazer o inventário e que é para a gente desocupar o imóvel. Tá. Aí, Bicho. aí começa. Já foi? Ó, desocupa o imóvel que eu vou fazer o inventário. Que coisa boa, né? Dono da razão, né? Isso. Aí Meu o Deus. advogado, nós fomos pessoalmente no escritório do advogado, conversar com ele e fazer a nossa proposta, que seria a mesma, quase a mesma de quando a gente foi lá em Camboriú, que era a gente daria uma caminhonete no valor da tabela FIP e o restante do valor do imóvel, que nós fizemos duas avaliações por imobiliárias credenciadas, tudo Tudo certinho, certinho. visto que
tinha necessidade nem de contratar advogado, né? Já estava praticamente resolvido entre vocês. Deus do céu, né? Exatamente. Aí, mesmo assim, ele contratou um advogado e ele não aceita a nossa proposta de nada e pediu para que a gente desocupe o imóvel em 30 dias. E agora também ele propôs de fazer um contrato de locação conosco. Olha só. O dono da Eu razão, falei que né? eu não aceito. Eu falei que eu não aceito fazer contrato de locação, mesmo porque o imóvel não é do meu irmão. O imóvel é dos meus pais, é nosso. E E para aí começo de conversa, eu imagino que esteja há muitos anos aí, né? Quanto tempo vocês estão aí? Então, o meu pai faleceu faz 10 anos, É. mas já faz 20 da construção desse imóvel. Quem construiu o imóvel foi o próprio meu pai e minha mãe. Ah lá. Ou seja, ele nem direito à casa ele tem direito ao terreno, né? E parcial, né? Não é isso? Então, a minha pergunta para o senhor é assim, com relação ao inventário que o advogado diz que vai fazer. Nesse caso, eu posso ir ao cartório onde está registrado o imóvel e fazer um ofício informando de que existe uma construção onde essa construção valorizou demais o imóvel e por esse motivo esse imóvel não pode ser inventariado? Um exemplo disso. O inventário, as pessoas falam assim, ah, professor Júlio, inventário eu só posso fazer até 60 dias. E não é verdade, o inventário você pode fazer a vida toda, né? É que fazer o inventário após os 60 dias, ele fica mais caro, mais oneroso. Então, por isso, o ideal é que seja feito dentro de 60 dias, porque não tem multa, né, do ITCMD, que é uma multa que não é cobrada pelo fórum, é pelo Estado, né? Pelo Estado. Agora, um ponto importante, viu? Eu acho que, não sei, pelo que vocês estão me contando, eu pego muito isso, né? Eu me envolvo muito com a história. Poxa, é uma pessoa complicada, problemática, porque já foi feito acordo, um acordo bom. Não, eu quero aluguel. Para que aluguel? Para com isso, nem construiu a casa, para, né? Eu acho que gente assim tem que tomar porrada no bom sentido, né? Não que eu seja violento, pelo amor de Deus. Mas no bom sentido, sabe? Porque é muita ganância, é muito pentelho. É infeliz, se joga na montanha, deixa os outros ser feliz, né? Ou seja, o que eu faria nesse caso? Eu pegaria a bazuca, tá? Né? E qual que é a bazuca? É o uso capião. Eu faria o uso capião e ó, um beijo pra você. Sabe quanto eu vou te dar? Nada. Sabe? Porque o terreno é da família. Que nem inventário tem. Se bobear tem 2, 3 inventários. E a construção é nossa. Então, tchau, amigo. Você não vai receber nada. Vai trabalhar. Sabe por quê? Porque, poxa, tá querendo fazer acordo, tá querendo resolver, tá querendo... Não, eu contratei meu advogado. Não, agora eu quero aluguel. Vai tomar banho, sabe, gente? Desculpa, mas eu acho que eu sempre escuto as histórias parecidas e eu não sei, eu acho que eu tô numa fase que eu tô precisando de férias. Porque eu tô revoltado com os seres humanos, sabe? O ser humano é ganancioso, ele é maldoso, ele é fofoqueiro, ele é invejoso. Deus do céu, né, gente? Falhas nós temos, nós somos seres humanos também, mas, poxa vida, né? Eu faria isso, eu faria uso da bazuca, sabe? Eu faria uso da bazuca, pegaria a bazuca, faria uso capião. Vocês têm a plena condições de fazer isso. Uso capião, judicial, nada de extrajudicial. Esse extrajudicial é os blogueirinhos, né? Que fica querendo ser famoso na internet e fica contando uma história que não existe. Só eles vivem naquele mundo. O sujeito não consegue fazer nem uso capião extrajudicial, nem uma situação perfeita não consegue fazer. Imagine um caso desse, que tem iminência de litígio. Né? Então, a pessoa é maluca, quer fama. Eu faria o quê? Uso capião judicial, cada 100 casos de uso capião, 99 é judicial. Usaria a súmula 237 do Supremo, ou seja, o uso capião pode ser usado em matéria de defesa. Então, eu faria isso. Detalhe, eu faria também o uso capião do artigo 1238 do Código Civil. Vocês vão ganhar essa ação com muita facilidade. E não vão ter que dividir nada com ninguém, não. Porque mora muito tempo aí, fez construção sozinho, ou seja, era um terreno, né? Agora vem querer andar na janela, né? Agora que a casa tá bonitinha, arrumadinha, cheia de benfeitorias, estou vendo a porta linda, né? Estou vendo a cantoneira de gesso, olha que coisa linda. Agora que a casa tá bonitinha, né? Com a luta da vida, porque a gente sabe quanto a gente gasta para deixar a casa bonita, né? A gente não faz do dia para noite, são anos e anos. Agora vem cantar de galo, ó, você sai daí, você vai tomar banho. É um capião na cabeça para sumir, vai trabalhar, picareta, sabe? É muito mimimi, né?
posse e não sei se é possível ou não entrar com o segredo de justiça e eu nem ficar sabendo da emissão na posse e eu só receber o oficial de justiça na minha porta. Gente, com muito carinho. Vocês estão numa situação que tá fácil de resolver. Vocês têm direito de fato, mas não pode demorar muito. Tem que ser para ontem. Não interessa quem vai fazer. Longe de mim, eu não tô aqui para vender nada, eu sou advogado atuante no Brasil todo, mas sou professor, amo o que eu faço, quero ajudar vocês, e mais que um professor, vocês ganham um amigo. Não interessa quem vai fazer, se é um parente, se é um conhecido, não interessa, tem que fazer o uso capião. Por quê? Uma pessoa dessa, se já está com um advogado no meio, ele faz um inventário, ou distribui o inventário, distribuindo o inventário, abre a alternativa dele pedir aluguel para vocês. O nome chama ação de arbitramento de aluguel. Não é em nome dele, em nome do espólio. Ele representando como inventariante. Ou seja, ele pode fazer uma ação contra vocês de arbitramento de aluguel e forçar vocês a pagarem aluguel para ele proporcional, né? Não integral. Mas olha que dor de cabeça. E outra coisa, aí já fere o uso capião nosso, né? Ele pode ser pior ainda e fazer uma ação chamada extinção de condomínio. E aí nessa extinção de condomínio, o que ele vai fazer? Ele vai pedir que o imóvel seja vendido a leilão. O ideal é ter registro para fazer essa ação, mas ele pode distribuir o inventário e tentar fazer isso no espólio, e o juiz pode aceitar. Ou seja, gente, não brinca não, não brinca não. Vocês não merecem isso, estou vendo que vocês são gente do bem. A gente percebe quando é gente do bem. Mas o terreno, poxa, vocês se propuseram a pagar, fazer acordo, ele está querendo briga, está querendo encrenca, está querendo ganhar no grito. O que é isso? Hoje, graças a Deus, a gente muda de situação, de financeira, de vida, né? Eu fiquei muito conhecido no direito imobiliário por causa dos meus livros, das minhas aulas, dou aula todo dia. Tenho a perna cheia de varizes, de tanta aula que eu dei palestra. E as pessoas às vezes, eu vou fazer um curso, vou ficar milionário. E não é assim as coisas, né? Então hoje eu também escolho meus clientes. Se eu vejo que é uma pessoa problemática, eu não quero mais, eu não quero, porque a paz não tem preço. Qual que é o maior tesouro da nossa vida? É o tempo e a saúde. Então, tem gente, foi até redundante agora, né? Tem gente, mas tem pessoas que nos contratam já desconfiando. Em qualquer relação, é o advogado, é o contador, é o médico, né? E quando a gente percebe que a pessoa nos faz mal, foge porque a vida é muito curta, né? E uma pessoa dessa tem que fugir. Como que vocês vão fugir dela? Fazendo os capião, tchau, não tem mais conversa, acabou a conversa. Porque do jeito que ele está agindo, ele vai fazer o pior. E o pior, o que seria o pior? Fazer o inventário, fazer uma reivindicatória, distribuir o inventário e fazer uma reivindicatória, fazer uma ação de arbitramento de aluguel com litigidade ativa, o espólio, fazer uma extinção de condomínio. Ou seja, um sujeito desse, ele quer pentelhar. Ele não quer fazer acordo, ele quer pentelhar. A pessoa, quando é infeliz, ela quer encher o saco dos outros, sabe? Então, gente, eu faria com muito gosto o uso capião. Não interessa quem vai fazer, mas façam o uso capião. O uso capião vocês vão usar para se blindar, se vir alguma coisa, um escudo protetor, um guarda-chuva. E o uso capião vocês vão usar para registrar o imóvel, para ter a propriedade 100%. Não brinque com essa situação, não. Porque gente cri-cri tá aí para isso, para pentelhar, né? Para pentelhar. Então foge disso, gente, foge disso. Doutor, nesse caso, vamos supor que eles entrem com uma emissão na posse e eu não consegui ainda, porque eu não sei até que ponto o advogado tem uma influência com o juiz lá da região dele, né? Eu posso entrar com... Se ele entrou com a emissão na posse e eu entro com aquele uso capião de exceção de uso capião? Não, tá tudo errado. Deixa eu te explicar direitinho para a gente não fazer besteira. Eu falo que tem muita gente, né, na medicina, na advocacia, que tem OAB, mas é portador de OAB, não tem condições nenhuma de advogar. Não pode fazer uso capião na reconvenção. Não pode, tá errado. Como que o juiz, ele faz uma emissão de posse contra vocês, que não é o caso, não seria emissão de posse, seria uma reivindicatória. Como que vai falar o juiz? Ele tem que perder a ação e ainda você me dá a propriedade. Não existe isso, né? Então, o que tem que ser feito? Tem que ser feito um uso capião, uma ação autônoma. Esquece o que ele vai fazer. Uma ação autônoma. O uso capião é uma ação declaratória. Então, não tem réu. É uma ação que vocês vão pedir a homologação. Vocês têm a posse, mas pacífica, nos domini.
Nesse uso capião, o que vocês vão fazer? Vocês vão usar, dentro da ação, como fundamento, a súmula 237. A súmula 237. Então, vocês vão usar o uso capião para se defender. Vocês vão usar o uso capião para se defender quando ele vier com uma ação, seja qual for, uma reivindicatória, que você falou emissão da posse, mas a ação correta é reivindicatória, seja uma ação de arbitramento de aluguel, seja uma extinção de condomínio. Então, se ele vier com alguma ação, vocês já criaram a barreira protetora, já criaram a muralha, né? A muralha da China. Vocês já tem o uso capião em andamento. Então, o uso capião, nesse caso, ele tem que ser distribuído antes. Eu distribuo o uso capião antes, para quê? Para regularizar o imóvel, claro, mas para criar uma barreira protetora. O que as pessoas fazem de errado, eu explico para os meus alunos advogados, as pessoas procuram advogado e vai distribuir o uso capião, mas já tem uma ação em andamento. Reintegração de posse, reivindicatória, emissão da posse. Está errado. Você perdeu o filho. Você perdeu o filho. Você pode até ganhar o uso capião, mas ele não vai te proteger. Provavelmente você vai perder a posse. O uso capião tem que ser distribuído antes, porque quando a outra parte vem com uma ação, seja qual for, você consegue usar dentro da contestação. Você vai alegar que existe um uso capião em andamento, mencionando o número do processo, a vara, né? É assim que funciona. Então, vocês teriam que fazer o uso capião para regularizar e o uso capião para se defender, porque a coisa está ficando cada vez pior. Ele já está querendo que assine contrato de locação, que absurdo é esse, né? Já envolveu o advogado no meio, sendo que vocês tentaram fazer um acordo, um bom acordo, dando até carro para ele. Ou seja, tem que fazer, gente, tem que fazer. Não interessa quem vai fazer esse uso capião, mas tem que fazer. Tem que fazer e logo, né? Por que logo? Porque se ele já fez ou está pensando em fazer a ação, vocês vão ser citadas. Sendo citada, né? O uso capião tem que existir antes dessa ação. Às vezes a ação, igual você falou, a ação até já existe em segredo de justiça. Mas aí pelo menos você já tem o uso capião em andamento, né? Antes da citação. Ou seja, é diferente, né? E quando entra com o uso capião, todas as provas você já tem que colocar na inicial, na petição inicial, ou você pode protocolar simplesmente e não colocar muita coisa, depois você pode continuar adicionando o documento. Pode. Porque, por exemplo, Pode, porque o uso capião, se for separar todos os documentos, demora, né? Eu entendo, demora mesmo. Demora para procurar, demora para consertar, tem folhas que é tão antigas que você vai ter que colar, então demora, isso demora mesmo. Mesmo que a gente peça ajuda de uma papelaria, né? Demora. Então, o ideal nesses casos é fazer o quê? Distribui a ação do uso capião e pede prazo suplementar. O que é esse prazo suplementar? Você vai falar, juiz, estou distribuindo a ação de uso capião, mas a coisa está feia, a coisa é urgente. Então, eu estou distribuindo aqui, mas eu quero prazo suplementar de 30 dias para a juntada de documentos. É que eu fiz questão de usufruir da distribuição desse uso capião para usar como matéria de defesa. Sinceridade pura, né? Mas tem que fazer, gente. Tem que fazer assim. Pelo jeito que vocês estão me contando, o sujeito quer briga, né? Quer briga. E outra, já tem advogado no meio, advogado vai... não é todo advogado que é que nem o professor Júlio, né? Que é sincero e fala, não precisa fazer ação, não. Tem muita gente que e tem muita gente que não. Vamos lá, tem que fazer ação. Por quê? Fazendo ação cobra dele. Tem direito de sucumbência, né? Força uma ação que não precisa, né? eu perguntei essa questão de documentos porque, por exemplo, o senhor instrui a gente a fazer uma ata notarial, por exemplo, aquela específica de uso capião, e ela é uma ata que custa bem caro, né? Pelo menos aqui na nossa região, ela custa em torno de R$ 9.000. Eu não sei se toda ata notarial custa isso, mas pelo menos aqui na nossa É região, caro. o senhor A ata notarial é bem caro, mas a ata notarial não precisa, porque a ata notarial é quando nós não temos prova. Então você vai fazer uma ata para poder deixar o processo de uso capião mais robusto. Mas nesse caso de vocês não, tem prova, né? Conta de água e luz está no nome de quem? Ótimo. Aposentadoria, o endereço cadastrado, né? Um exemplo. Esse uso capião, a ideia é vocês saberem o quê? Nome de vocês ou nome só da sua mãe? Qual que é a ideia? Então, eu tinha pensado a princípio de fazer no meu nome, ou do meu marido, né? Mas depois, aí eu queria perguntar ao senhor qual é a melhor estratégia. Se é colocar, por exemplo, nós três, minha mãe, eu e meu marido, já que meu pai já faleceu. Qual a opinião do senhor? O lado bom de trazer a sua mãe
para a ação é que você consegue a justiça gratuita. Talvez, pelo fato de ela ser aposentada com mais facilidade. O lado bom de trazer a sua mãe, talvez a prioridade processual, em virtude da idade, estatuto do idoso. Então, essas são as vantagens, né? E poderia compor o polo da ação, poderia ser você e sua mãe. Se você não quer que o seu marido apareça no polo da ação, porque ele desconsórcio necessário, o que você pode fazer na peça? Na peça do processo, você faz uma declaração e pede para o marido assinar. Uma declaração de ciência da ação, mas não tem interesse. Pronto, você já consegue tirar ele do polo da ação, né? Aí ficaria a ação no seu nome e no nome da sua mãe, um exemplo, né? Mas nesse caso eu não tenho interesse de tirar o nome dele da ação. Ah, então não precisa da declaração. Pode pôr ele sim, pode, é desconsórcio necessário. Na verdade, o nome dele na ação é obrigatório. Para tirar, tem que ter essa declaração. Agora, se for fazer o feijão com arroz, ele pode compor a ação sim. Pode sim, viu? Porque daí nós teríamos os documentos antigos, por exemplo, em nome do meu pai, como pagante de contas do meu irmão. Exemplo, conta de telefone. Aí o recibo de pagamento da conta de telefone, como o meu irmão não tinha salário, era o nome do meu pai. Então, trazendo a minha mãe para isso, a gente pode juntar tempo de posse, né, da área. Ajuda. Pode fazer isso, porque o uso capião permite a soma da posse, né? Então consegue trazer o tempo de posse, perfeito. E esse uso capião dá para usar até a posse complementar, né? Ou seja, o tempo que essa ação demorar, esse tempo não é perdido, né? Se essa ação durar 2 anos, 3 anos, vai ser somado. Pede a posse complementar. O que é a posse complementar? O uso capião, o decorrer da ação do uso capião, essa posse não é perdida, ela é somada, né? Dá para pedir. Se bem que vocês nem precisam disso, eu pediria só por segurança. Mas a posse já é gigantesca, né? A gente está falando de uma posse de mais de 15 anos, né? 15 anos, né? A construção da casa já tem 20. Olha lá. Então, já tem 20 que os meus pais moram na casa e eu e meu marido 15 em decorrência da morte do meu irmão, que a gente veio pra cá. Mas vocês têm todos os requisitos, a posse, mais pacífica, nos nome, ou seja, tá fácil de conseguir deferimento desse uso capião. Tem todos os requisitos, é notório, né? Esse é o típico caso que vale a pena pedir uma audiência de instrução e julgamento. Por quê? Porque vocês passam verdade, né? Vocês passam confiança. Então, olhar nos olhos do juíza, queira ou não queira, dá credibilidade, né? Vocês passam isso, né? O prazo é real, é notório, né? O tempo. Então, é o típico caso que vale a pena pedir sim, viu? Vale a pena. Então, o senhor acha desnecessária a ata notarial, desnecessária, no nosso caso, e porque aí eu vou ter que pedir para uma engenheira fazer a planta da casa para juntar no processo, não tem? Tem que pedir sim. E outra coisa, A ata notarial é interessante quando nós temos um caso que o cliente não tem nada no nome, né? Aí é legal usar a ata notarial, porque se o cliente tiver condições financeiras também. Porque é legal porque a gente vai poder usufruir da ata para forçar, deixar a ação mais robusta. Mas nesse caso não, é jogar dinheiro fora, né? A ata notarial é obrigatória no uso capião extrajudicial, que inventaram, né? Que é pouco utilizado. Eu sou fã também, mas é pouco utilizado porque o brasileiro não é cultural, né? Guardar documentos. Agora, no caso de vocês, não. No caso de vocês, tem que fazer o quê? A prova da posse notória,